Paulo, eu já dei start aqui na gravação. Antes da gente iniciar nossa aula, vou compartilhar com vocês o material que fala sobre as diretrizes aqui do EAD, tá bom? E aí depois desse material a gente volta à nossa programação normal, tá? Já estou incluindo aqui o som. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, antes de iniciar aqui, já adiantar aqui, já ir fazendo uma chamada rápida aqui. A Tandaro já tá aí. Sângela. Carlos Eduardo. Andréia dos. Raquel, tá ok. Gomes dos Santos. Sara. Aí. Brenda. Já, tá, já achei aqui. Gabriele. Gabriele com Y. E pessoal, os outros aqui que eu não falei ainda, né? Eu vou verificar, né? Como sempre, no final da aula, no relatório, tá? É, deixa eu avisar para vocês uma coisa, antes da gente iniciar a aula, se alguém tinha levantado a mão aí, alguém tinha uma pergunta? Não. Então vamos lá. Pessoal, é, nos dias, eu até já deixei, já pedi para o Vinícius deixar aqui, ó. Na hora que você entra na sua sala aí de instalações elétricas, você vê aqui debaixo do link um convite aqui para o sexto workshop, tá? De energia e automação. Esse workshop, né, é uma oportunidade de vocês conhecerem a área, né? A área da eletrotécnica, a área da engenharia, tá? Tudo que envolve aí a eletricidade e automação. Então, isso vai ocorrer. Eu já pedi, o Vinícius já deixou essa aba aqui, ó, né? Você não precisa nem sair do link, ele não vai abrir outro navegador. Daí, ó, vai ocorrer dos dias, vai ser já na próxima semana, tá? Do dia 27, né, até o dia 31. Eu sei que comigo vocês têm essa aula só na segunda-feira, mas se vocês puderem, né, tiver oportunidade, ainda mais que vocês não têm um momento presencial no Senai, né, mas o momento presencial de vocês é na empresa, né? Eu convido a vocês a participar, tá, do workshop, até mesmo para vocês tirarem dúvidas, vocês vão poder perguntar aí para os palestrantes, tá?
Então, vai envolver várias áreas da elétricas, né? Igual tá falando aqui, indústria 4.0, tendências no sistema elétrico de potência, né? O nosso CEP com S, sobre componentes, sobre robótica, sistemas de atuação, por exemplo, sistema pneumático, sistema hidráulico, sistema eletropneumático, eletrohidráulico, que a gente vai abordar nas UCs aqui do curso de eletricista industrial. Sobre segurança, né, tem a empresa aqui, a Heinz, né, tem a unidade aqui próximo a Goiânia. O pessoal vai apresentar um sistema de treinamento aí que eles utilizam, estão implantando agora lá na Heinz sobre realidade aumentada, tá? Aí é interessante. E ele aqui está falando, né, das 19 às 21, vão ser todos os dias, se vocês puderem, né, principalmente no dia, né, no dia da aula aqui. A professor, então, quer dizer que a aula em si não vai acontecer no dia 27? Não. Então, nesse dia, vocês vão estar liberados para participar do workshop, tá? Aí o workshop vai até as 21, 21 e pouco, e eu acredito que, né, vai ser muito importante para vocês, ainda mais, assim, você está no curso de eletricista industrial, mas eu sei que você quer mais, né? Você quer é, não só evoluir, né? Mas para evoluir você precisa ter mais responsabilidades, pegar mais responsabilidades, né? Então, a visão aí dos profissionais que vão palestrar, se eu não me engano, acho que um dia outros professores daqui vão palestrar, mas nos outros vão ser convidados pessoal da indústria mesmo, né? Aos quais aí a gente trabalha para eles, né? Ou ministra aula para os alunos que são futuros colaboradores, tá? Professor, como é que eu me inscrevo? Na hora que você entrou na sua sala, né? Aí logo abaixo do link, inclusive de o link da aula, no dia ele vai estar oculto, mas podem ficar tranquilos, tá, pessoal? A presença vai ser abonada, tá? E eu aconselho vocês a participarem desse workshop. Se vocês puderem participar nos outros dias, show de bola, tá? Então, abaixo do link, o link no dia vai estar oculto, só o cronograma que vai aparecer aqui. E aí, ó, vocês veem que aqui na área onde fica o link, logo acima das abas, tem esse link aqui, ó, que ele é flutuante. Você vai vir no final dele, ó. Você coloca iniciar agora, vai abrir já um link direto para nossa lista, tá? Daí você vai fazer a inscrição aqui, escreve seu nome completo, o seu e-mail aí de contato, o seu CPF, o seu nome completo. Coloque ele correto, viu, pessoal? Porque aí, tanto o seu nome quanto o seu CPF, ele vai vir no seu certificado, né, que você participou do workshop, dias tal e tal, né? Contanto que você compareça todos os dias, né? Aí vai aparecer que você, se não me falha a memória, depois eu vou confirmar, tá? Aí eu falo para vocês. Se não me falha a memória, vai ser, são 5 dias, né? De segunda a sexta, então são 5 certificados de cada dia, tá? Se não me falha a memória. Ou vai ser só um, e aí os dias que vocês aparecerem, ele vai constar o workshop, né, o assunto que vocês compareceram. Vai ser muito interessante, pessoal. Então, coloque seu nome completo certinho, seu e-mail, que provavelmente o link vai chegar nesse e-mail para vocês, né, o seu CPF, e que você vai participar e clique em enviar. Não vou clicar aqui não, porque eu já fiz a minha inscrição, tá?
Então, aí vai aparecer que você já fez sua inscrição. Beleza? Não percam, pessoal. Vai ser muito interessante esse workshop. Aula passada, a gente ainda está naquele desafio, né? Entre o primeiro e o segundo desafio, por quê? Porque ele envolve projeto. Então, aula passada, a gente discorreu sobre a ligação, né? Circuitos paralelos. Já deixei ela aqui na agulha, já pronta, tá? Agora vamos deduzir, vamos terminar a dedução daquele circuito. Se eu não me engano, é esse daqui, ó, o 1.2. Ótimo, esse aqui. Eu já pedi pro o Vinícius, o monitor de vocês, ó, ele já colocou a aba. Lembra que eu falei que vão ter materiais que a gente vai utilizar aqui em projeto? Professor, pergunta que não quer calar. Inclusive, eu estou com essa pergunta desde a aula passada. Se eu estou fazendo um curso de eletricista industrial, eu entendi que eu tenho que saber como que são os, inclusive vou abrir aqui o projeto, né? Saber as, só pegar o arquivo aqui, como são as ligações, eu tenho que interpretar esse projeto. Mas necessariamente eu vou ter que projetar? Boa pergunta. Eu sei que muitos devem estar com essa pergunta desde a última aula, e caso não lembre, eu até citei esse fato. Tá? Necessariamente você vai precisar somente interpretar ele, né? Entender, né? Entender que o circuito 8 é um circuito de iluminação, o circuito 7 é um circuito de força, tá? Mas, professor, por que que o cidadão colocou esse 300 watts aí, a potência dessa tomada? Lembra que eu só dei um exemplo, lembra que eu falei de boas práticas de projeto? Não necessariamente a potência dessa tomada é 300. Eu dei só a dica, né, que uma boa prática de projeto é que no circuito de tomada, né, eu tenho o número e eu tenho a potência alocada para ele. Aí pensando nisso, né, eu sei que você tem que interpretar. Eu já ouvi muito, principalmente, desculpa, gente, principalmente de eletricista predial, né, que o nível de conhecimento ele é um pouco menor do que o industrial, porque o industrial, além de interpretar esses símbolos, ele tem também que saber fazer, talvez seja o mais importante para o eletricista, né, industrial, é interpretar diagramas de máquinas elétricas, tá? Porque assim, na indústria, a grande maioria, assim, esmagadora de cargas, quando eu falo carga, é equipamentos, tá, pessoal? A grande maioria e as potências maiores são os motores, ou seja, as máquinas elétricas, na maioria máquina elétrica rotativa, tá? Em alguns casos, tem máquinas elétricas lineares. O que que é isso, professor? Máquina elétrica linear? É basicamente um motor, né? Só que em vez dele girar, ele levita em cima do trilho, tá? Como se fosse aquele trem lá, o maglev. Existem alguns circuitos que fazem isso, né? Que às vezes o peso é extremamente alto ali, né? A massa é extremamente grande e só um sistema com levitação é o ideal para conseguir fazer com que aquela carga vá pela ponte rolante. O normal na ponte rolante é um motor normalzinho, né, que gira ou para o sentido horário ou para o sentido anti-horário, tá? Mas assim, na maioria das vezes é máquina elétrica
e saber montar o quadro, saber interpretar, saber as técnicas, o porquê que esse motor, né? Isso não é só, ah, não, eu só sigo o desenho e executo. Eu sou soldado aqui, né? Eu só sigo o desenho e executo. É bom você saber seguir o desenho, ou seja, interpretar esses símbolos e executar. Show de bola. Isso também o eletrotécnico, o engenheiro também sabe. Mas é bom você entender, né? É uma obrigação do eletrotécnico, é uma obrigação do engenheiro, além de entender, ele também saber criar, saber projetar, saber o porquê que foram colocadas duas tomadas. Como isso daqui é um corte, é um exercício, né? Quando eu falo corte, pessoal, é esse símbolo que tem aqui, ó. Só para essa sala de reunião e para essa recepção tem esses dois circuitos aqui. Então, é importante para vocês saberem, né, além de interpretar, também ter a noção de projeto, que isso vai ajudar caso vocês forem, né, para frente aí com, com algum curso de elétrica, automação, né, ou eletrotécnica, ou engenharia de automação, ou engenharia elétrica, tá? Aí pensando nisso, eu já passei o material que eu prometi na aula passada, o Vinícius colocou aqui. Depois eu vou pedir para ele colocar uma descrição, até mesmo eu posso colocar. O que é que o Vinícius colocou aqui? O memorial de cálculo daquele projeto exemplo que eu vou mostrar para vocês, né? Vou finalizar agora é, esse exercício aqui, tá? E aí depois a gente vai para esse memorial de cálculo para vocês entenderem como é que se dá esse cálculo. Tem um manual que, lembra que eu falei que esses desenhos aqui, por exemplo, ó, eles são tirados desse manual da Prisma. Inclusive, muitos livros didáticos utilizam esses desenhos da Prisma, né? Porque eles são simples, são de fácil entendimento, para você entender a lógica aqui da ligação, né? Que é esse manual aqui. O outro é o memorial que eu falei para vocês, tá? A NBR 5410, tá? Tá disponível aí para vocês. E a NBR 5444, eu não sei qual o NBR que substituiu ela, tá, pessoal? Mas com certeza as mesmas regras que tá na 5444 vão estar nessa outra. Eu vou até procurar para ver qual que substituiu. Como assim, professor? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de outra norma. Antigamente tinha a NBR 5433 e a 5434. A 5433 ela falava de instalações elétricas de média tensão, né, a famosa 13.8, de redes rurais. E a 5434, né, que era a subsequente, falava dos mesmos circuitos, só que para circuitos urbanos, né, a rede de distribuição urbana, né? Um era, né, como se diz, na roça, o outro na cidade. Daí depois eles pegaram essas duas normas e juntaram em uma só. Se eu não me engano, acho que é 50 e, né, 15666. Negócio assim. 668. Aí eles pegaram essas duas, juntaram ela e aí ficou só uma. E aproveitaram para fazer a atualização, porque os desenhos antigos eram desenhos assim, bem mesmo da época, talvez até vocês nem reconheçam o equipamento que eu vou falar agora, da época do mimeógrafo. O mimeógrafo era a máquina de xerox das escolas de antigamente, tá? O mimeógrafo, você rodava literalmente, ele tem um cilindro que chama calandra. Essa calandra, esse cilindro ali, você passava, se não me engano, era uma folha de carbono e passava a prova original ali em cima. E daí com álcool, eu sei que era carbono e álcool, você literalmente, você girava o cilindro e você fazia várias cópias de prova, né, que era para
uma cópia para cada aluno, para o aluno fazer a prova, tá? Então, era desenho desse nível, era desenho feito à mão e que foi mimeografado, né, e colocado lá na norma. É desenho bem antigo. Depois eu mostro uma norma dessas antigas. Aí, enquanto eu não acho essa norma nova, vocês vão ficar com a 5444, que no final das contas é a mesma coisa. Então, até então, essas três. Esse aqui é um manual do. Daqui a pouco eu mostro aqui para vocês. É um manual, como que você dimensiona um cabo. Tá? Beleza. Aula passada, a gente estava nesse ambiente ali do desafio 2, nesse ambiente aqui, né, que tem recepção, que tem sala de reuniões. Inclusive, a gente estava deduzindo, né? Aqui, ó, rascunho de circuitos. A gente fez até um rascunho aqui. Então, o circuito, depois que você faz esse desenho, você tem que deduzir o, o circuito geral dele. Professor, mas como são dois ambientes, uma sala de reunião e uma recepção, não é normal eles fazerem parte de outro quadro? Sim, mas vocês estão vendo que na atividade aqui, ó, é o quadro de distribuição de força e luz, né? Esse quadro só para esses dois ambientes. Isso acontece muito em empresa. Eu lembro que quando eu fui fazer o levantamento lá da Ambev, era desse jeito, né? Era um monte de quadro para ambientes, por exemplo, tinha uma parte lá do refeitório, né? Que o pessoal ou comia lá, ou então, na hora do intervalo, saía lá da unidade da Jaime Câmara e almoçar ali por perto. Mas, assim, era bem dividido, por quê? Porque tinha um quadro do refeitório, tinha um quadro lá, por exemplo, da área de impressão, né? Da área onde ficavam as máquinas de gráfica, e assim por diante. Às vezes era um quadro para um ambiente só, tá? Mas tem muita empresa que faz isso justamente para separar bem para todo e qualquer circuito que sair que for necessário, por exemplo, se é uma indústria, uma empresa aí, por exemplo, essa sala de reuniões aqui, ela pode muito bem ser aproveitada para outra coisa, junto com essa recepção. Vamos supor que o pessoal fez uma obra e mudou essa sala de reunião para outro lugar. E aqui, por exemplo, essa parede é de drywall, gesso acartonado. O que que o pessoal faz? Só arranca essa parede aqui de drywall, junta essas duas aqui, ó, coloca uma paredezinha aqui, coloca uma porta, né? E pronto, já virou uma sala, sei lá, reprografia lá da empresa. E por aí vai, tá? É, aí como é que você vai deduzir esse circuito? A gente tinha feito até lá no. Deixa eu ver se para vocês. Eu, o Vinícius colocou. Se não colocou, eu acrescento, tá? Ah, teve uma coisa que eu esqueci, mas isso não foi culpa dele, não. Eu que esqueci de mandar para ele aqui, ó. Eu vou pedir para ele colocar, deixa eu ver, não tá aqui, então deixa eu pegar emprestado lá do meu, deixa eu ver que versão que é essa. Vou pegar aqui a 01. Já vou deixando aqui. Finalizando a aula aqui, eu já coloco, como já foi criado, né? Eu consigo colocar aqui. Professor, de onde que vem essa norma? Ela é uma norma é brasileira? Não, essa aqui é a norma da concessionária de energia local. Para você deduzir esse circuito aqui, ó, tá vendo que eu coloquei um quadro aqui qualquer, tá? Eu aproveitei
de outro, eu vou remontar ele aqui e a gente vai deduzir, tá? Eu vou mostrar para vocês. Como que eu sei a carga total desse quadro aqui? Eu agora, pessoal, eu vou arbitrar, tá bom? Como é sala de reunião e recepção, eu já sei mais ou menos as cargas que vão ficar aqui, ó. Aqui, ó, como é esse ambiente geralmente é 100 volt-ampere. Uai, professor, volt-ampere? Daqui a pouquinho eu explico. Ó, vou pôr um aqui, mais outra. Deixa eu tirar aqui o. E uma, duas, quatro tomadas aqui. Vou deixar para essa tomada aqui também. Ai, professor, por que que o senhor colocou 100, diminuir a carga e ainda 100 volt-ampere? Volt-ampere? Aí, volt não é tensão, ampere não é corrente? Não estou entendendo, não, professor. Não tô entendendo onde o senhor quer chegar, não. Beleza, pessoal. Volt-ampere, muitos projetos, eu sei que talvez você já tenha passado o olho, visto em watts, mas geralmente a NBR 5410 ela dimensiona as cargas em volt-ampere. A gente já viu eletricidade, mas sempre é bom a gente refrescar a memória relacionada a isso. Eu falei lá em eletricidade, mas como eu sei que o conteúdo de vocês necessariamente não tem essa informação, eu lembro que eu falei sobre isso, mas talvez, né, pelo já ter passado muito tempo, você tenha perdido essa informação aqui, tá? Então é o seguinte, por que que é em volt-ampere e não é em watt, né? Volt que eu saiba é tensão, ampere que eu saiba é corrente. Eu lembro que uma aula eu comentei com vocês, né, lá em eletricidade, nós estávamos vendo a fórmula das potências elétricas. A fórmula da potência elétrica, ela é potência, a unidade de medida eu vou colocar aqui embaixo, ó. A potência em watt, é isso mesmo, professor, é isso que deveria estar aqui. Vamos lá. A diferença de potencial, geralmente nos livros eles colocam U, viu? Parece V, mas é U, tá? É porque vamos supor, supor não, né? É o que acontece aqui, ó. Esse quadro de distribuição de força e luz, eles são dois circuitos monofásicos, tá? Aqui, pela quantidade de fios aqui, né? E por eles serem identificados como neutro, fase, né? E o circuito 7, né? O circuito 8 neutro, fase, e aqui tem terra, né? A gente já tem duas fases aqui, a fase do circuito 7, que eu fiz o esboço aqui numa aula, né? O circuito 7 que é tomada, e o circuito 8 que eu falei que era iluminação. Beleza. Só que essa carga aqui em volt-ampere, a fórmula é o seguinte: a diferença de potencial entre a fase e o neutro seria a DDP, né? Entre o potencial da fase, né? Fase A, por exemplo, menos o potencial do neutro. O potencial da fase, geralmente, para gente aqui, né? Goiás, né? Pela equatorial distribuição, é 220 volts. O do neutro, geralmente, né, é 0 volts, tá? Ele é neutro, é 0 volts. Então, a DDP entre a fase A e o neutro
é 220 volts. Tá? Aí, geralmente, nos livros, até livro mesmo de instalações elétricas, o pessoal não coloca o neutro aqui, só coloca DDP, né, o U, na fase A. Beleza. Então, vamos fazer de conta aqui, ó. Fase a unidade de medida é o volt. Você coloca o V. É porque tem uma outra variável que é conhecida, essa daqui, ó, que é o potencial elétrico. Aí o potencial elétrico em um ponto, a gente estuda lá em eletrostática, tá? Potencial elétrico nesse ponto A ou nessa esfera A, tá? Ele depende de um fator, né? Um fator que é o meio aqui, já que é energia potencial elétrica, esse meio pode ser o vácuo, né? Esse meio aqui pode ser um isolante, por exemplo, tá? E depende do raio, né? Do raio ou distância. É... Ah, não, depende da carga, foi mal, da quantidade de carga e depende da distância aqui, tá? E é só da distância, não é da distância ao quadrado, não, tá? E aí o pessoal confunde o potencial elétrico com a diferença do potencial elétrico, beleza? Então a fórmula vezes a corrente elétrica. A corrente elétrica na fase A, que é a unidade de medida é ampere. Professor, por que está volt ampere? Quer dizer que eu tenho 100 volts e 100 amperes? Eu não estou conseguindo decifrar isso. É mais ou menos, é a mesma coisa de watt. Ué, se é a mesma coisa, por que que não é watt? Já que eu vou explicar. Em circuitos de tensão alternada, se eu não me engano, acho que foi na penúltima ou na antepenúltima aula da UC passada, eu expliquei para vocês que lá na indústria, né, e principalmente eu preciso reforçar aqui nessa UC, eu vou reforçar esse conceito até praticamente o final do curso, tá? Existe um conceito, alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? É porque eu não estou vendo aqui o. Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Não, né? Pessoal, eu vou ativar o mudo aqui rapidão, tá, pessoal? Aí, se precisar perguntar, você só ativa o microfone aí e pergunta, tá bom? Eu achei que alguém tinha alguma pergunta. Aí, lembra que eu expliquei que existe lá no gerador, existe uma força magnética, esse fluxo magnético, né, melhor dizendo, lá no gerador, lá em Itaipu, por exemplo, ele precisa nos polos do gerador elétrico, ele precisa trafegar nele e ele precisa ter uma força enorme, ele precisa ter uma densidade de campo muito grande. Só que eu não consigo, né? Os engenheiros aí não conseguem fazer isso com ímã natural, né? Igual lá em alto-falante. Eles conseguem fazer isso criando um eletroímã. Então eles vêm, ó, colocam um motor elétrico aqui e liga nos terminais dessa bobina lá do gerador para gerar esse campo magnético. Ou seja, eles consomem energia. Uai, professor, como é que esse motor gira? Porque o gerador não é para gerar energia para vários motores, né, lá na indústria, talvez até para esse. Como é que ele gira? Ele gira porque ele aproveita a queda d'água, igual o gerador. A diferença é que o gerador ele usa a força da queda d'água para gerar potencial elétrico nos seus terminais e mandar para a linha de transmissão. Já o motor elétrico, ele vai utilizar a queda d'água aqui como força mecânica e ele vai gerar um campo magnético. Ele vai funcionar quase como um gerador de energia, mas não para gerar energia, mas para gerar
um campo magnético extremamente forte. Aí esse campo magnético extremamente forte, ele é injetado aqui, aí por causa desse campo magnético, o gerador de energia, né, o gerador maior aqui, ele consegue mandar a energia via linha de transmissão até chegar numa rede de distribuição urbana, por exemplo, ou rural, e até chegar à sua indústria, à sua casa, tá? A loja que você vai, né? Estabelecimento comercial, né? O comércio. Beleza. Daí, por que que eu estou contando essa história? Porque essa força magnética, esse campo magnético, só quero chamar de força magnética, vai gerar uma força, mas não em função disso. Esse campo magnético aqui, esse eletroímã, quando ele é criado, ele consome energia. Então, ele consome parte da energia que seria utilizada no sistema elétrico de potência. Mas é necessário ele consumir essa energia, porque senão eu não consigo transmitir ela para o restante do sistema elétrico de potência. E aí, nesse exercício de gerar esse campo magnético, esse campo magnético é tão forte que ele também trafega pelo barramento, ou seja, pela linha de transmissão, né? Causando harmônicos. Professor, o que que é harmônico mesmo? Eu sei que o senhor explicou. Lembra que eu dei uma aula que foi praticamente só teoria, né? Lembra que eu falei que a senoidal ideal que uma concessionária de energia quer, que uma geradora de energia, né, também quer. Todo mundo quer, né? A linha de o pessoal que gerencia a linha de transmissão quer é uma senoidal. Só que quando ele consome essa energia aqui, além dele consumir um pouco da energia, ele injeta campo magnético, e esse campo magnético ele incrementa. O que que é incrementar para o pessoal da elétrica, né? Ou seja, quem conhece mais esse termo é o pessoal da eletrotécnica e o pessoal da engenharia elétrica. Incrementar é aumentar, né? É aumentar o quê? Ele aumenta o nível de tensão e ele também aumenta níveis de corrente, né? Conhecido como distorção harmônica. A essa distorção, vou mudar a cor da distorção. Essa distorção aqui, por exemplo, o sinal, né, o sinal de pico, o sinal de tensão ideal para o equipamento funcionar é até esse nível aqui, né? 220 volts, a tensão de pico ela é na casa de 311 volts, tá? Agora, se eu injeto sinal acima dessa senoidal, ela vai ficar toda deformada. O problema não é ela ficar toda deformada. O problema é que se eu colocar no gráfico aqui o valor da tensão, poderia ser também o da corrente, ó, que geralmente ele é menor, tá? Aí a corrente também fica cheio de harmônico. Aí esse harmônico, ele é prejudicial porque ele aquece os barramentos. Quando eu falo barramento, inclui não só a barra que fica lá no quadro de distribuição, mas também os cabos, tá? Ele aquece esses cabos e ele também injetando essa tensão acima do normal, o sistema fica todo maluco. Aí como assim, professor? As chaves de proteção, né, a chave fusível ou qualquer outro tipo de chave, ele interpreta aquela distorção como um nível de tensão ou nível de corrente acima do que o circuito foi projetado. Aí o que que ele faz? Ele derruba, ele desliga para não acontecer um colapso. E é tão prejudicial que o sistema elétrico de potência, e vocês provavelmente já devem ter visto aí na indústria onde vocês estão, o sistema elétrico de potência tem uma solução, né? Uma das soluções é a correção do fator de potência, tá? Ele pega esse sinal aqui, ó, e carrega no capacitor, coloca um capacitor ou um banco de capacitor em paralelo aqui, ó,
Aí ele pega todo esse sinal vermelho aqui, ó, e vou até apagar ele agora aqui, ó. Pega ele, ixi, apaguei até senoidal, né? Acabei com o sinal, né? Ele pega esse sinal, carrega dentro dele e aí ele é aterrado, né? Ele vai para o solo e deixa o sistema protegido. Professor, até agora só não explicou, calma. A gente tem que fazer uma progressão lógica aqui, porque senão fica uma informação jogada assim bem na sua cara que você, eu vou acreditar, né? O professor é engenheiro, ele é especialista nessa área. Se ele está falando é porque é verdade, né? Então, para esse efeito aqui, lá no quadro de distribuição, até no quadro aqui do capacitor, você tem uma IHM, mais conhecida como interface homem-máquina. O painel, né? Aí lá no painel, não sei se vocês já perceberam, tem umas setinhas para cima, né? Tem umas setinhas de você setar. Aí, por exemplo, você vai indo aqui para cima e ele, ó, eu vou mostrar o valor da corrente, vou mostrar o valor da tensão, vou mostrar o valor da potência, né? Aí ele chama de potência aparente, né, ou total, potência ativa que realiza trabalho e potência reativa. Professor, por que que na IHM aparece todos esses valores? Aí, por exemplo, quando você vai lá na IHM que está lá no quadro, né? Ela pega e mostra, por exemplo, ó, valores, eu estou chutando, viu? Valores aleatórios aqui, ó. A potência total, por exemplo, é 2000 volt-ampere. Ainda coloca a unidade de medida que é para você saber que é aparente, tá? É necessário o eletricista industrial, o eletrotécnico, o engenheiro saber de qual potência que ele está tratando. E às vezes vai aparecer, por exemplo, lá, sei lá, 500 watts. E também aparece, por exemplo, não, 500 não, aí a perda ia ser muito grande. 1.500. Tô chutando, viu? Mas esse chute meu é lógico, agora vocês vão entender. E também vai aparecer lá no painel 500 volt-ampere reativo. Ah, professor, entendi por que que você chamou isso de total, né? Porque o total é igual à potência que realiza trabalho, mas a potência reativa, que é essa potência que é gasta na construção desse eletroímã aqui, né? Para ele injetar essa energia magnetizante. É chamada de energia magnetizante. Isso mesmo. Mas como a fórmula da potência, ela é só uma, né? Potência, lembra lá da mecânica, é trabalho dividido pelo tempo, tá? E aqui o equivalente elétrico é tensão vezes a corrente. Então, potência é o equivalente, né? Antes do estudo, não só pela engenharia, mas principalmente pelo pessoal da física, né? O pessoal da física que desenvolveu esses conceitos, depois esses conceitos foram pegos e geraram a área que hoje a gente conhece como eletrotécnica e engenharia elétrica, por exemplo. Então eles chegaram num acordo. Rapaz, na hora na IHM lá para eu saber quem que é potência aparente, quem que é potência total, quem que é potência reativa, né? Aí você poderia dizer, não, professor, é só o que tiver maior é aparente, o que tiver no meio é a que realiza trabalho e a menor é a reativa. Nem sempre, viu? Às vezes o sistema ele está com uma ineficiência tão alta que a potência que realiza trabalho é menor que a total, por exemplo, tá? E que é menor que a total, não, desculpa, contrário aqui. A aparente é maior que a potência que realiza trabalho, ou seja, é aquela história, não sei se vocês já ouviram
Eu acho que foi naquele Todo Mundo Odeia o Chris, né? Eu tô procurando um trabalho para pagar o trabalho que eu estou fazendo praticamente de graça, né? Eu estou vendendo almoço para comprar a janta, é mais ou menos isso, tá? Às vezes ele inverte e o jeito de você saber é regulando lá no circuito, no CLP, né? Lá no circuito eletrônico, setando esses sinais aqui, tá? Daí eles chegaram no acordo, olha, como a fórmula é tensão, o equivalente elétrico é tensão vezes a corrente, então toda vez que for que realiza trabalho, é watts. Toda vez que for a potência aparente, e geralmente ela tem um valor que você multiplica aqui, que é chamado de fator de potência. Eu até fiz um exercício mostrando para vocês, né, na UC passada. Aí, geralmente, esse fator de potência, ele é um valor entre 0 e 1. O ideal é que ele seja 1. Geralmente, equipamentos dedicados a aquecimento, né? Por exemplo, uma churrasqueira, geralmente tem um fator de potência 1, porque se o problema do circuito é aquecer, e já que o trabalho dele é aquecer uma resistência elétrica, né? Ou aquecer uma chapa que serve como uma resistência, então esse problema ele vira uma solução, beleza? Agora, para deduzir esse circuito aqui, por que que eu utilizei esses valores? Agora vocês entenderam, né? Então eu tenho quantas tomadas aqui? Eu tenho 3 tomadas, né? Não, três não, 4, né? Então a carga dessa tomada de uso geral aqui, a carga total é 400 volt-ampere. Aí, professor, é a soma algébrica, essa somou 100 desse, mais 100 desse dá 200, mais 100 dessa tomada aqui dá 300, né? E mais 100 lá da sala de reunião, a outra da sala de reunião dá 400. Simples assim. O projetista ele faz a soma algébrica. Mas de onde é que ele tirou, professor, que esse negócio é 100 volt-ampere? Aí vai entrar aquele material extra que eu já forneci para vocês e que vai ser assunto das próximas aulas, beleza? E a carga dessa luminária aqui? Geralmente, aqui não mostra a área, tá? Eu vou então colocar uma genérica aqui, tá bom, pessoal? Depois vocês vão entender por que que já que é um ponto de iluminação e é uma sala, né? Geralmente, salas em que a área é menor que 6 metros quadrados, e eu não sei, aqui não tem a medida, né? Então, e nem o arquivo original tem, eu vou arbitrar que é isso, tá? Então, aqui, ó, a iluminação, a carga total é de 100 volt-ampere, né? Aqui na recepção, pode até ter luminária aqui, mas como não tem luminária que sai desse quadro, que é o objetivo, que assim, é óbvio que como esse daqui é um projeto, é um recorte, com certeza vem uma alimentação de outro quadro para esse QDLF aqui, QDFL, né? Esse de força e luz, tá? Então, professor, eu tenho a carga total, né? A carga total aqui desse quadro de 500, ó, eu já errando as contas aqui, de 500 volt-ampere. Então, esse quadro aqui, ó, ele é monofásico. Lembra que lá no início, há uma aula atrás, mais ou menos, eu falei que poderia ser trifásico, bifásico, né, ou monofásico. Nesse caso aqui, ela é monofásico porque a gente deduziu o circuito olhando na planta baixa, olhando no projeto aqui que está pronto, tá? Ok.
E daí é uma carga, se a gente fosse achar na mão, tá? A carga total é de 500, né? Então, é só eu pegar o quê? Já que ele é monofásico, né? Deixa eu colocar aqui embaixo aqui, ó. A corrente dele vai ser a potência, né, dividido pela tensão, né? O que que eu fiz? Eu só isolei a tensão aqui, ó. Aí fica um dividido pelo outro. A potência total é 500 volt-ampere. E a tensão é 220 volts. Então a corrente dele aqui, ó, então vai ser 500, né? Dividido por 220. E dá aproximadamente aqui, ó, 2,27 amperes, aproximadamente. Então a corrente máxima desse circuito é 2,27. Aí lembra que eu falei que tem uma regra lá na NBR 5410. Esse 5 meu tá estranho, né? 5410 que diz que para eu dimensionar o circuito de proteção para essa corrente máxima de 2,27 amperes, eu tenho que somar, né, mais 5 amperes aqui, ó. Esse 5 amperes da onde que eu tirei? Lá da NBR 5410. Depois a gente vai olhar, dar uma passada nos itens lá para eu mostrar para vocês. Então, a proteção dele, além de ser monofásica, né, tem que ser uma proteção de 7,27 amperes, tá? Beleza, mas a gente sabe que de 7 não tem. Pode até ser que tenha, eu não estou sabendo, viu? Mas que eu me lembre de cabeça aqui, o menor disjuntor que eu já vi foi de 1 ampere. Eu já vi de 5, já vi de 6, tá? É, nunca vi, pelo menos que eu me lembre, nunca vi disjuntor de 7 nem de 8, mas de 10 tem. Então, geralmente, você pega o disjuntor maior, mais próximo do disjuntor, né? Da corrente de máxima, né? Máxima não, né? Do a máxima, essa aqui é a corrente máxima, né? O I é o I máximo do circuito mais a corrente de projeto, de dimensionamento de projeto, vamos dizer assim. Então, o disjuntor mais próximo aqui que tem no mercado, eu sei que de 6 tem, tá? Mas como é maior que 7 é maior, né? Então, vamos pôr o de 10. Então, para esse circuito aqui, ó, a proteção geral dele vai ser de 10, tá? Aqui tem como a gente dimensionar aqui. Já vamos dimensionar aqui, né? Já vamos pegar aqui, ó, o 100 volt-ampere dividido por 220 dá 0,45. Então seria 0,45 amperes mais os 5 amperes da 5410 que dá, né, 5,45. Acabei de falar que não, pelo menos que eu conheço, tá? O menor que eu sei é 1 ampere. Tem de 5 também, tem de 6, né? Tem de 10. Então vamos pegar o de 6 aqui. Esse daqui de iluminação vai ser o de 6 amperes. O programa que eu falei para vocês, o Proelétrica, o CAD-PROJ, o Auto que Ilumine, o Revit elétrico, né, que é o que está na modinha aí, né? Todo eletrotécnico, engenheiro eletricista da atualidade está usando ele, né?
todos eles fazem no algoritmo, né, na regra dele, na regra de negócio, que o pessoal lá da do TI chama, né? Na regra de negócio dele estão esses raciocínios condensados ali no algoritmo, né? Que é o raciocínio da 5410 aí, tá? Esse daqui, ó, a carga é 400, né? Então, 400 dividido por 220, ó, e deu 1,8 ou 1,81 amperes, mais os 5 amperes dá 54,10, né? Aí já vai perfazer o quê? 6,8, né? Então, aproximadamente 6,8 amperes. A gente sabe que não, pelo menos com essa amperagem aqui, a gente não tem um desse jeito, né? Um 6,8. O mais próximo seria o, o de 10. Mais próximo desse daqui. De 6 eu sei que tem, 7 eu, sinceramente, pode até ser que exista, viu? É uma, uma boa tarefa, vamos dizer, para casa, é vocês verificarem e me falar na próxima aula. Professor, eu dei uma pesquisada aí, eu vi que tem no mercado agora aí, né? Disjuntores de 7 amperes, de 8 amperes. Pelo menos que eu saiba, não tem. Então, já que não tem, né? Então, vamos pegar o maior, mais próximo, que é o 10 amperes. Que, inclusive, né, é igual o geral aqui, né? Faz sentido um circuito aqui, ele ter a mesma proteção do que o geral? Assim, é, para efeito de cálculo, não faz sentido, viu? Mesmo porque a gente viu, né? O disjuntor teórico desse vai ser 6,8, o teórico do circuito 8 vai ser 5,45, né? E o teórico do geral, a gente viu aqui que foi 7,27, tá? Então, assim, para efeito de teoria, né, de cálculo, não, né, não faz sentido. E para efeito mesmo, né, não só para o eletricista industrial, mas para o eletrotécnico, para o engenheiro, também não faz sentido. Mas não faz sentido na hora que você olha lá no diagrama, né? E você, parece que esse engenheiro parece que não sabe fazer conta, né? Eu imagino que o comentário de quem vê assim, o quadro e não sabe o cálculo que tem atrás, não, né, não faça sentido. Mas aí o que que você pode fazer aqui, ó? Realmente aqui, ó, seria crítico, porque o geral, o objetivo dele tá lá na 5410. O geral é ele desarmar, né? Caso entre ou em sobrecarga, né? Ou seja, mais potência do que o somatório do circuito suporta, ou então um curto-circuito. Aí quando é curto-circuito, não interessa se ele é de 10, se ele é de 6, né? Ou se ele é de 100 amperes ou de 800 amperes. Quando entra em curto-circuito, a corrente tende ao infinito, ou seja, um valor muito alto. E quando entra em curto-circuito, não interessa, para efeito de curto-circuito, os dois ter a mesma amperagem aí, eles vão, né? Se for um curto-circuito, eles vão desarmar no mesmo tempo. Mas para efeito de sobrecarga, isso pode trazer um problema, tá? Mesmo que por trás a gente saiba que esses 10, né, 10 amperes do geral, 10 amperes do circuito 7 e do 6 do circuito 8, eles não foram escolhidos aleatoriamente, foi porque a carga, né, a corrente de projeto, ela não tinha um disjuntor para ele, tá? Então você pode aumentar isso daqui, ó, para evitar essa discrepância aqui. Você pode tipo colocar ou um disjuntor de 15 amperes aqui, ou um de 16, né, amperes. Tem alguns modelos aí, se não me falha a memória, da Siemens,
Tem uns da Stack, que é de 5 em 5. Tem outros aí de outros fabricantes aí que é de 6 em 6, né? Eles têm esses múltiplos aí, né? Só os de 1 ampere é que a gente encontra em maquinário, tá? Então é assim que a gente deduz, né? Deduz o circuito, né? Que seria o circuito desse daqui. Depois eu finalizo aqui, tá? O desenho aqui para ficar mais bonitinho. E aí coloco, aí geralmente você coloca a carga aqui, né? A carga total no quadro, coloca os disjuntores que foram escolhidos aqui. Já que essa medição aqui, ó, esse quadro aqui, ele não é uma medição, mas eu poderia até dimensionar essa medição, tá? Mas eu vou deixar para outra aula o dimensionamento dessa medição. Aonde que você vai procurar, né? Já dando spoiler, se não me falha a memória, eu já mostrei até em uma aula aqui, ó. Você vai vir na Equatorial Goiás aqui, ó. Não me falha a memória. Você vem aqui na Equatorial Goiás, ó. Aí você pode até colocar normas, tá? Que já vai direto no link de normas aqui, ó, normas técnicas. Aí você vem aqui em normas técnicas de conexão. É porque a conexão é de, deixa eu ver, só um minuto aqui. Ah, agora foi. Às vezes ele dá esse BO aqui, ó. Aí lembra que eu mostrei, teve uma aula que eu mostrei aqui, ó, que tem essa norma aqui é para fornecimento de energia. Por que que eu coloquei norma técnica de conexão? É a norma, né, ou seja, a regra, é o padrão que todo eletrotécnico, todo engenheiro eletricista tem que seguir na hora de dimensionar, de projetar, tá? Uai, por que que eu vou seguir essa norma aí? Eu não sigo, não é para seguir a 5410? Detalhe, essas normas aqui, elas pegam informações de várias outras normas, inclusive para fornecimento de energia, ela é baseada também na 5410. Não é que essa norma ela está acima da 5410. Ela, na verdade, considera todas as regras que estão na 5410 e também em outras normas. Por exemplo, se não me falha a memória, lá no finalzinho dela aqui tem sobre o tipo de medidor que você deve escolher, os níveis de medição. Se eu não me engano, acho que lá embaixo os desenhos, né? Os desenhos que são aplicados nos projetos. Beleza? Então, ó, não se esqueça, pessoal. Não, entrei foi em outra turma aqui. Ah, vamos voltar para nossa turma. Então, pessoal, não esquece, vocês vão entrar, ó, na turma, né, na sala de vocês, que é a instalação predial. Próxima aula. Já aproveita, já faz a inscrição agora aí, ó. Já faz a inscrição para o workshop. E aí na próxima aula, como a próxima aula já vai ser do workshop, né? Vocês estão liberados para participar do workshop. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Vai ser a próxima aula mesmo, né? Depois do dia 27, que vai ser no dia 3, tá? É do dia 27 é o workshop. Até mais, pessoal. Aguardo vocês aí na próxima aula lá no workshop lá.